Olá pessoal, professora Ivonilde aqui do canal Biologia Fácil e hoje nós iremos estudar, ou seja, dar continuidade ao nosso estudo de evolucionismo e nós iremos conhecer nessa aula de hoje o que são os processos evolutivos e a diversidade da vida. Iremos conhecer os conceitos de árvore filogenética, o que é uma árvore filogenética, vamos conhecer como surgiram os diferentes tipos de espécies de seres vivos, além do processo da diversificação da vida através da anagênese e cladogênese. Vamos também entender o que é especiação e a formação das novas espécies a partir de conceitos como isolamento geográfico, isolamento reprodutivo e especiação. Nessa especiação que existe aí a especiação alopátrica e a simpátrica. Então vamos comigo e se superar no Enem. E mais uma coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like aí para você ajudar o canal, ok? Vamos conhecer o que é árvore filogenética ou árvore evolutiva, né? Que nada mais é do que um diagrama. Esse diagrama ele vai ter bifurcações que vai mostrar as relações de parentesco evolutivo entre espécies de seres vivos, ou seja, a sua filogenia. E é importante lembrar que nessas árvores filogenéticas, elas não são algo definitivo, elas são hipóteses científicas e não há uma verdade definitiva aí para esse conceito, certo? Mas afinal de contas, como os seres vivos evoluem e se diversificam? Para responder a essa pergunta, precisamos relembrar os fatores evolutivos e as maneiras pelas quais eles interagem nos processos de adaptação e evolução das espécies. Vamos organizar aqui as nossas ideias. Primeiro, vamos entender o que é população, né? O que constitui uma população, que a gente viu na aula anterior que ela é a base aí do estudo do evolucionismo. Então, a população ela é definida como os seres vivos de uma espécie, que ela é constituída por um conjunto de indivíduos. Esses indivíduos eles vão estar interagindo no mesmo ambiente e eles se mantêm nesse ambiente por meio da reprodução. E de acordo com a teoria evolucionista, sempre há diferença entre elas, sejam diferenças morfológicas, bioquímicas ou até mesmo diferenças comportamentais. E nesses processos de adaptação, as características dos indivíduos de uma população elas vão se modificando gradativamente no decorrer do tempo, tornando mais diferente lá da original, dos seres que originaram elas. Essas modificações, elas são transformações evolutivas que acontecem no interior de uma espécie ao longo do tempo, que aí a gente dá o nome de anagênese. Esses grupos populacionais, eles podem se isolar uns dos outros, que vai dar origem aí a novas espécies. Com o passar do tempo, no processo da cladogênese, que ocorre quando uma população se separa e se diferencia em duas ou mais novas espécies, o que vai acontecer nesses processos da anagênese e da cladogênese? Vai ocorrer a formação de novas espécies, que nós vamos chamar esses dois processos juntos de especiação, certo? Então você não esqueça de fazer as suas anotações. Se não pegou seu caderno, pega lá o seu caderno e seus materiais e vão fazendo aí a anotação de vocês. Nesses processos de especiação, gente, ele vai ocorrer da seguinte forma, ó. Uma espécie, né? Então as espécies elas vão surgir por cladogênese, que tem início com a diversificação da população de uma espécie ancestral. Essas se mantêm isoladas em determinado território, ocorrendo o que nós chamamos de isolamento geográfico. Essas espécies, né, elas são isoladas, elas são conduzidas a partir de processos evolutivos, como a seleção natural. A adaptação deles vai acontecer uma adaptação particular. E depois de algum tempo, né, pelo esse processo da anagênese, elas vão se tornando tão diferentes em termos genéticos que a reprodução entre essas espécies vai ficando impossível. Mesmo que o isolamento geográfico ele deixe de existir, eles não conseguem mais se reproduzir. Nesse estágio da população,
elas passam a apresentar um isolamento reprodutivo, que vai constituindo duas novas espécies originadas por cladogênese, que é a separação, né, dessas espécies da espécie original. Existem dois modos de especiação, a especiação alopátrica e a simpátrica. Na especiação alopátrica, ela ocorre quando há um isolamento geográfico, e a especiação simpátrica, ela vai ocorrer sem que haja necessidade desse isolamento geográfico, certo? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha feito as suas anotações. Qualquer dúvida que você tiver, não esqueça de deixar aqui nos comentários para eu poder te ajudar a sanar essas dúvidas. Estamos aqui para te ajudar. Até mais! Tchau!